Glória a Deus. Querida igreja, eu tenho uma mensagem da parte do Senhor, que ela é bem simples, porque ela é assim, porque não traz nenhuma novidade no conhecimento que nós temos da palavra do Senhor. O que eu vou falar aqui, os irmãos conhecem, os irmãos entendem, e é o que Deus costuma falar conosco diariamente. Por isso que eu disse que essa mensagem que Deus colocou no meu coração, Deus fala conosco todo dia, de diversas maneiras. Só que pela correria da vida, pela dificuldade que nós enfrentamos, pelas adversidades, a gente não dá atenção. Por nossa falha humana, nós não damos atenção. Esse texto que Deus colocou no meu coração, o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, ele faz parte de um conjunto de textos, de um conjunto de mensagem profética, que se chama o Cântico do Servo. São mensagens, obrigado, meu irmão, são mensagens que vai retratar o sofrimento, a missão, a vocação, a obra do Messias. E nós sabemos que o livro do profeta Isaías, só para os irmãos entenderem, é um livro altamente messiânico, se não o mais messiânico de toda a Bíblia. É um livro onde contém maior número de profecias a respeito da pessoa do nosso Senhor Jesus. E por esse motivo, Isaías tem um destaque na Bíblia. O profeta Isaías, ele tem um destaque acima dos outros, no que diz respeito à mensagem revelada da pessoa de Jesus. Então, nessa noite eu vou falar de Jesus. Então, no capítulo 61, tem uma revelação profunda e tremenda da parte do Senhor Jesus para nossas vidas. Em primeiro lugar, eu queria dizer para os irmãos que tudo que foi lido aqui, a igreja me ouve e diga amém. Vou ser bem breve nos pontos que eu tenho para trazer. Tudo que foi lido aqui, foi lido a respeito de Cristo. Tudo que foi lido aqui. E o versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Irmãos, essa profecia a respeito do derramamento do Espírito Santo, vou falar sobre o derramamento do Espírito Santo, se cumpriu de forma plena, suficiente e cabal em Cristo Jesus. Tudo que está descrito aqui, a obra que está descrita aqui foi cumprida na vida, no ministério do Senhor Jesus. Só que o que mais me deixou encantado com essa palavra, que eu estou trazendo para os irmãos, é que tudo aquilo, observe, tudo aquilo, isso Deus fala com a gente todo dia Deus fala isso. Tudo aquilo que está descrito aqui, que é pertinente à pessoa de Jesus, o Senhor permite, pela graça, chegar até mim e chegar até você. Ou seja, o ministério que Jesus teve, a obra que Jesus fez, os frutos que Jesus granjeou para Deus, Ele permite por graça, eu e você também ter. Deus permite nós termos um ministério como Jesus teve, Deus permite nós fazermos uma obra como Jesus fez, e Deus permite nós produzirmos frutos para o reino como Jesus produziu. Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre o cumprimento pleno da promessa do derramamento do Espírito Santo. Irmãos, lá no deserto de Canaã, lá no deserto que antecedeu a entrada do povo de Canaã, Moisés profetizou que em tempos distantes o Senhor levantaria um profeta, e esse profeta o povo deveria dar atenção. Só que Moisés não profetizou o momento exato, Moisés não profetizou o tempo exato. Moisés só profetizou que, assim como ele tinha sido levantado por Deus para exercer a função de liderança e tirar o povo da escravidão para a liberdade, Deus levantaria um profeta. Então cabia ao povo, e aqui pega para você, cabia ao povo receber a mensagem e aguardar o cumprimento da mensagem. De que maneira, pregador? De qualquer maneira? É óbvio que não. O que compete a mim, o que compete a você é receber a palavra, guardar a palavra e perseverar até o seu cumprimento. Sim ou não? Você vai perseverar até Deus cumprir a sua palavra na sua vida. Porque nós, diz a palavra do Senhor, em Hebreus 11:36, não somos daqueles que voltam atrás. Não, nós somos daqueles que perseveram e vão até o fim. Então, a missão da igreja, a missão do servo, a missão do obreiro, da obreira, é receber a palavra, guardar a palavra e perseverar na palavra. Então, os israelitas, como povo escolhido, tinham que perseverar até a vinda do profeta que Moisés havia profetizado. Esse profeta tinha uma identidade singular, ninguém havia sido como ele. Moisés usou o termo de semelhança entre ele e o profeta porque Moisés teve um papel de libertador, assim como Jesus também teve. Então Moisés profetizou que Jesus viria, e deu as características: poder de palavra,
poder de operar milagres, poder de persuasão, poder sobrenatural. E tudo isso se cumpriu na vida do Senhor Jesus, que eu quero que os irmãos entendam que essa é uma palavra que fala a respeito de Jesus. Então, o derramamento do Espírito Santo, olha só que coisa linda. Eu gosto de meditar na Bíblia. O derramamento do Espírito Santo, vou usar esse copo aqui como um exemplo, que estava só sobre a vida de Moisés. Esse derramamento, quando viesse sobre a vida de Jesus, ele não ficaria só na vida de Jesus, ele seria derramado na vida de todos quantos recebessem o Senhor. Então, o que eu quero dizer para a igreja nessa noite é que tudo aquilo que Deus operou na vida de Jesus, Deus também quer operar na minha e na sua vida. A primeira coisa, e mais tremenda, e mais importante, e que coloca o diabo em desespero, que Deus operou na vida do Senhor Jesus, que quer operar na minha vida, é o ministério da filiação. Assim como Cristo foi filho, o unigênito, e depois o primogênito, Deus também quer me fazer, Deus também quer te fazer. Jesus foi o filho unigênito, depois da morte e ressurreição, o primogênito, ou seja, o primeiro. Então, o ministério da filiação de Jesus como filho é o que Deus quer fazer na minha e é o que Deus quer fazer na sua. E que quando nós se tornamos filho, que nós já somos, nós temos direitos diante do Senhor. Nós temos direitos diante do Senhor. Então, diz a palavra do Senhor que o Espírito do Senhor estava sobre o Senhor. Agora, com qual finalidade? Olha o que diz o versículo 1. O Espírito do Senhor está sobre mim. Agora, ele traz a condição. Porque a causa me ungiu para pregar boas novas aos santos. Irmãos, isso aqui é muito tremendo. Porque tudo que Deus fez na vida do Senhor, Jesus, foi com um objetivo primário e reto, direto. Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo. Repita comigo, Espírito Santo. A unção que Jesus recebeu não foi a unção de homens como nós fazemos ao derramar azeite humano, não. Foi o próprio Espírito que desceu ungindo Jesus. E o verbo ungir do hebraico machak é literalmente preparar, capacitar, separar para uma obra. Então Deus ungiu Jesus para uma obra. E muitas das vezes aqui vai apertar um pouquinho, vai começar a apertar em mim, mas vai apertar em você também. Muitas das vezes nós reivindicamos, isso aqui é coisa tremenda, nós reivindicamos de Deus uma unção, reivindicamos de Deus uma bênção, reivindicamos de Deus uma vitória, reivindicamos de Deus um status diferenciado, mas não queremos fazer a obra, não queremos fazer a missão pela qual nós estamos exigindo uma unção. Então, nós temos que ter por consciência que todas as vezes que nós reivindicamos poder, reivindicamos unção, reivindicamos autoridade, e ela for dada, ela é dada com responsabilidade. Se Deus te ungir, você foi ungido com responsabilidade. Se Deus te der poder, você teve poder com responsabilidade. Então, Jesus teve poder, unção e autoridade para exercer seu ministério. Ministério de suor, ministério árduo, de trabalho. Ele disse, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, o Filho do Homem não tem onde repousar, porque a obra do Senhor era uma obra, olha, ali a todo vapor. E o evangelista Marcos usa muito isso no seu evangelho, porque diz assim, e logo Jesus saiu, e logo Jesus entrou, e logo Jesus foi para o deserto. A palavra logo nos dá entendimento que era coisa assim, que Jesus agia assim de forma rápida. Jesus não estava parado no tempo. O que eu quero que os irmãos entendam é que Deus, infelizmente para nós, é algo que nos machuca. Deus não nos quer parados. Não quer. Deus não nos quer na maré mansa. É por isso que Ele permite a tempestade, para dar uma sacolejada na nossa estrutura. Então, Jesus foi habilitado, foi preparado, foi separado, foi ungido, foi fortalecido, foi capacitado. Pelo menos para 5 coisas, eu anotei aqui. Primeiro, exerceu o seu papel de Messias. Aleluia, Deus. E Deus falou muito comigo, porque a unção que Ele me dá, recebe isso de Deus. Não estou preocupado com o número de quantos estão aqui, estou preocupado que você receba o que Deus me entregou. Primeiro, ele recebeu a unção para ser capacitado para o seu papel principal, que era ser Messias, que era ser o Cristo, que era ser o Filho de Deus que seria oferecido em sacrifício. Então, o primeiro ponto da mensagem que eu quero dizer para você é que a unção que você vai receber de Deus é para te capacitar para o seu papel, é para te capacitar para a sua função, é para te capacitar para o seu ministério. O maior interesse de Deus é te capacitar para o seu papel. É por isso que tem uma certa contradição na nossa vida. O André brincou com a Michele, ela não quer pregar, irmãos, isso tem totalmente relação com essa palavra. Por quê? Às vezes Deus nos ungiu para determinada função, a gente está querendo outra.
Às vezes Deus me ungiu para fazer algo, mas esse algo não é tão vantajoso para mim, porque eu estou olhando para outros horizontes. Então nós temos que entender qual é o meu papel, qual é a minha missão. Irmãos, Jesus sabia qual era a sua missão. Aleluia. Não é à toa que quando chegou o dia de se cumprir o seu tempo, os discípulos tentaram impedir ele para Jerusalém, ele falou assim: não, eu vou para Jerusalém. Quando ele revelou em Mateus 16 que seria morto, Pedro falou assim: longe de ti, Senhor, tem pena de ti mesmo. E Jesus falou o quê? Para trás de mim, Satanás. Por quê? A missão dele era aquela, o cordeiro pascual, o sacrifício substitutivo. Então, eu quero que você entenda, o primeiro ponto da unção que Deus dá para mim, que Deus dá para você, é de capacitação para o nosso papel. Segundo, para proclamar as boas novas. Terceiro, para adiantar, pôr em liberdade os presos. Quarto, restaurar a visão dos cegos. Em que perspectiva? Visual, carnal? Não, visão espiritual. Visão espiritual. Quinto, apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, o que eu quero que os irmãos entendam é que o derramar do Espírito Santo, que estava profetizado no Antigo Testamento, que se cumpriu em Cristo para determinar a função que ele exerceria. Então, eu vou focar nesse ponto aqui da mensagem de função, para que a gente venha entender que a função que Deus te entregou para mim, que a função que Deus entregou para você, ela é totalmente sobrenatural. O evangelho hoje em dia está muito corriqueiro e as pessoas estão somente atribuindo a função ao cargo. E isso mata o propósito de Deus. Porque o que Deus entregou para mim não está relacionado ao meu cargo. Não está relacionado à minha posição na igreja hierárquica eclesiástica. Está totalmente relacionado com o campo. O que Deus entregou na minha vida não está relacionado com a obra no sentido de construção. Está relacionado com a obra no sentido de vidas. Então, Deus ungiu a Jesus para determinadas funções que eu disse aqui: exercer seu papel, proclamar as boas novas, pôr em liberdade os presos, restaurar a visão dos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Só que o que eu quero que vocês entendam não é só sobre o que Deus fez em Jesus, mas o que Jesus fez em nós. Deus fez em Jesus no tempo determinado. Jesus fez conosco no tempo determinado. E aqui eu quero que você entenda que o primeiro ponto da minha mensagem é a obra que Deus fez em Cristo. Segundo ponto, é a extensão dessa obra que o Espírito Santo faz em nós. Observe, a obra que Deus fez em Cristo, a extensão dessa obra é o Espírito que faz em nós. E está escrito na palavra do Senhor o seguinte: olha só que afirmativa linda e maravilhosa. Quando a gente pegar essa porção da Bíblia e guardar no coração, a gente entra em qualquer lugar governado por Satanás. Qualquer lugar que o inimigo tiver um império, a gente entra de cabeça erguida. Jesus disse em João 13, 20 e em Mateus 10, 40 o seguinte: olha só que coisa preciosa e poderosa que Jesus disse, não é o que o pregador está dizendo. Jesus disse para o seu discípulo, na missão dos 10, na missão dos 12 e depois na missão dos 70, Mateus 10, 40, Jesus disse o seguinte: quem vos receber a vós, olha só, recebe a mim. E quem receber a vós que está recebendo a mim, recebe o Pai que me enviou. Olha só o que Jesus está estabelecendo como princípio na vida do discípulo. Quem receber vocês, está recebendo a mim. E quem recebe a mim, recebe o Pai, que é o autor da vida, o Senhor do universo, o soberano, o poderoso, o glorioso. Então, olha só a responsabilidade que você tem e a autoridade que você tem também junto com a responsabilidade. Ao ponto de aonde você entrar, você está entrando com Jesus, e aonde você está entrando com Jesus, está entrando na presença do Senhor Deus. Aleluia. Então Jesus queria deixar bem claro na mente do seu discípulo que não era somente fazer a obra, não era somente dar lugar para Deus, no nosso vocábulo pentecostal, não era somente fazer para Jesus, não era somente abrir a boca e profetizar, era ter a consciência que aonde entrasse eles, entraria Jesus. Ora, mas Jesus não estava presente incorporeamente, mas o Espírito Santo estava com eles, representando o Senhor. Aleluia. Então, o que Jesus estava querendo dizer para o seu discípulo, que é o que eu vou trazer aqui para os irmãos, é que aonde eles fossem, Jesus estando na terra ou Jesus estando no céu, Jesus estaria indo com eles também. Recebe isso para a tua vida. Aonde eu entrar, aonde você entrar, Jesus entra conosco pelo seu Espírito. Aleluia. Aonde eu botar a mão, aonde você botar a mão do Senhor também está através da nossa. Aonde eu entrar, geograficamente, botar os meus pés, entra
também a presença do Senhor naquele ambiente. Entra também. Quando Paulo chegou em Filipos, Satanás não poupou esforços, e aquela endemoniada que revelava tudo, ela fez questão de tentar confundir o apóstolo. Ela falou, e a endemoniada começava a dizer: estes homens são servos do Deus Altíssimo. Ela reconheceu a autoridade que o apóstolo Paulo estava ali entrando naquele lugar, através do Espírito Santo de Deus. Então, a extensão dessa obra de Jesus, eu quero que vocês entendam, porque muitas das vezes, irmãos, escute só o que eu vou falar aqui, eu estou em casa aqui, muitas das vezes, a gente espera de Deus algo fantástico, algo extraordinário, algo sobrenatural, e grande parte dessas vezes, que a gente espera tudo isso, todas essas esperanças que nós temos em Deus, está no campo do visual, aquilo que eu vejo, aquilo que eu escuto. Quer um exemplo? Se ninguém me elogiar, se ninguém falar que eu sou uma bênção, a minha autoestima vai lá embaixo. Mas eu não preciso ser elogiado, eu não preciso do reconhecimento público humano para saber que na minha vida Deus faz, para saber que na minha vida Deus opera, para saber que por meio de mim Deus está fazendo alguma coisa, ainda que seja isso aqui, ó, mas está fazendo. Mas nós esperamos a recompensa humana, nós esperamos os testemunhos, nós esperamos os aplausos, e nem sempre vai ter. Muito pelo contrário, ao invés de aplauso vai ter calúnia. Então, a extensão da obra de Jesus, eu quero que você pegue isso, aquilo que Deus está fazendo nessa igreja de freguesia, aquilo que Deus está fazendo na minha vida, onde eu congrego, é a extensão da obra do Senhor Jesus. Aleluia. É o que Deus está fazendo por meio do que Deus Cristo realizou. Então, Jesus realizou uma obra no seu templo, na cruz. Essa obra não parou. Essa obra está em continuação na minha vida e na sua, pela extensão do Espírito Santo. Jesus disse para o seu discípulo em Lucas 24, 49 o seguinte: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Os irmãos sabem. Em Atos 1:8, Jesus disse assim, depois de ressuscitado, olha só, antes da morte, Jesus falou assim: ficai em Jerusalém até que o poder desça sobre vós. Depois da ressurreição, antes de ser assunto aos céus, em Atos 1:8, Jesus disse assim: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e a partir daí, vocês serão minhas testemunhas na Judéia, na Samaria e até os confins do mundo. Em Pentecostes, em Atos 2, 40 dias depois, o Espírito Santo desceu, capacitando eles para quê, igreja? Para as mesmas atividades de Jesus. O Espírito Santo desceu capacitando os discípulos nas mesmas atividades de Jesus. Quais são elas? Exercer seu papel. Segundo, proclamar boas novas. Terceiro, pôr em liberdade os presos. Quarto, restaurar os cegos. Quinto, apregoar o ano aceitável. Ou seja, tudo aquilo que o Espírito Santo, isso aqui é lindo, irmãos. Isso aqui é lindo, isso aqui vale mais que carro, que casa, que status. Isso aqui vale mais que qualquer nome que eu possa ter e que você possa ter. Tudo aquilo, vou falar bem devagarinho, tudo aquilo que o Espírito Santo ungiu Jesus para fazer, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu ungindo os seus discípulos. E nós somos a extensão, como eu anotei aqui, nós somos a extensão dessa obra. Você é a extensão dessa obra. Você faz parte dessa obra. Você é um obreiro tão importante como Pedro. Você é uma obreira tão importante como Maria Madalena. Eu sou um obreiro tão importante como o apóstolo Tiago. Você é uma mulher tão importante como aquelas que contribuíram com o ministério de Jesus. Como Salomé, como Maria, mãe de Tiago. Nós temos a mesma importância para o reino quanto aqueles grandes homens e mulheres do passado, porque a obra foi estendida até nós pelo Espírito Santo. Olha o que eu anotei aqui. Essa chamada profética não estava restrita somente a Jesus e seus discípulos, está restrita a nós também. E teve um cumprimento pleno em Atos 2, mas o cumprimento desse ministério se dá no nosso dia, na nossa vida. Então o que eu quero dizer aqui nessa noite de libertação para a igreja é basicamente isso. Eu quero que você olhe para a obra de Jesus e veja, Jesus era poderoso? Era, não era? Jesus fazia milagre? Fazia, não fazia? Jesus tinha autoridade sobre o mundo espiritual? Tinha, não tinha? Jesus era respeitado pelo inferno? Era, não era? Jesus era o Filho de Deus? Era e é.
tudo isso nós também somos. Tudo isso nós também somos. Nós também somos filhos de Deus. Nós também somos reconhecidos no mundo espiritual como autoridade máxima. Nós também somos participantes das obras do Senhor. Nós também somos pregadores de boas novas. O que Jesus disse que ele veio fazer? Eu vim pregar. Eu vim pregar. Em Lucas, no capítulo 4, quando ele é expulso de Nazaré, ele falou, eu vim pregar. Eu vim pregar. Aí quando os fariseus estão em redor do Senhor Jesus, questionando seus ensinamentos, questionando a sua doutrina, questionando a sua visão a respeito da lei, ele diz assim, não pense vós que eu vim trazer paz, não. Eu vim trazer a espada, o que é? A palavra que divide, a palavra que separa, a palavra que coloca ímpio da esquerda e justo da direita, a palavra que condena e que salva. Essa extensão ministerial é minha e é sua. Então nessa noite o que os irmãos têm que entender com essa palavra é que tudo que Deus operou na vida do Senhor Jesus, Deus quer operar na minha. A obra de filiação, como eu disse aqui, de adoção, nós sermos adotados por Deus. Quem se lembra de João capítulo 1, verso 9 a 11? Ele veio para os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, eu e você, deu o poder de ser feito filho de Deus. E para encerrar, o terceiro ponto da minha mensagem, que me consolou muito, a glória de Deus na vida do crente. Depois que a gente reflete na obra de Cristo, depois que a gente reflete na obra do Espírito Santo em nós, tem o terceiro ponto da minha mensagem que está escrito na palavra do Senhor. Olha o que diz o verso 3, a parte final. Vou ler o verso 3 todo. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, e veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça. Irmãos, para Deus, para Deus, isso aqui é profundo. Para Deus não é válido somente o meu ministério. Não, para o homem é válido o teu ministério. Para o homem é válido o teu ministério, é válido as obras da tua mão, é válido a tua função, é válido o teu suor, é válido o teu esmero na obra. Para o homem é válido. Para Deus não é só isso. Para Deus, Deus tem um critério a mais do que o homem. O homem, enquanto você está produzindo, o homem não quer nem saber da tua vida espiritual. Tu está produzindo, não quer nem saber da tua vida espiritual. Tu pode estar derrotado espiritualmente, tu pode estar em cacos, tu pode estar em lágrimas, tu pode estar ferido e sangrando, mas tu está produzindo, está cumprindo a tabela de obreiro, o homem está se agradando. Para Deus não. Para Deus não importa as obras, importa que você seja, importa que você tenha, importa que você esteja. E o que mais me chamou a atenção nessa palavra é que Isaías está falando que tudo aquilo que Deus iria fazer por meio do Messias era com uma finalidade: pregoar, pôr em liberdade, dar vista aos cegos, proclamar o ano da aceitação do Senhor. Tudo isso, a finalidade era para que todo aquele que ouça, que receba o Evangelho, seja feito carvalho de justiça. Depois você bota no Google aí o que significa isso lá na sua casa. Eu dei uma estudadinha bem rasa e eu entendi que ser feito carvalho de justiça é algo muito lindo, muito profundo e muito consolador para a minha vida e para a sua. A missão do Senhor pelo Evangelho é pegar aquele que não é e fazer ele ser. É pegar aquele que não tem e dar para que ele tenha. É para pegar aquele que não pode e fazer com que ele possa. O Evangelho é um evangelho de capacitação. É um evangelho de preparação. É um evangelho que chama as coisas que não são como se fossem. Chama os que não entendem como se entendessem. Chama aqueles que não têm valor nenhum para a humanidade para confundir os sábios. Esse é o poder do evangelho, para que se chame carvalho de justiça. E eu observei que o carvalho, se o profeta Isaías usou o carvalho como exemplo do crente, eu procurei descobrir o que é. Irmão, o carvalho é uma árvore linda, robusta, grande, frondosa. E eu anotei as características do carvalho. Primeiro, o carvalho é grande em resistência. O carvalho resiste.
resiste vento, resiste chuva, resiste, eu até descobri, resiste até raio, relâmpago, o carvalho resiste. Eu vi na internet que tem carvalhos que sofrem diversas vezes ataque de relâmpagos em dias de tempestade, mas eles estão lá de pé. Segundo, o carvalho é robusto, o carvalho tem robustez. Terceiro, o carvalho tem raízes profundas e firmes. Quarto, falei aqui, o carvalho suporta tempestade, calor intenso. Se não chover, se ficar só por o dia, o carvalho sustenta. Não é aquela planta aquela árvore que seca, que murcha, não, o carvalho sustenta. E o mais lindo de tudo, o carvalho não beneficia somente a si próprio. O carvalho serve de sombra e serve de proteção. É o símbolo do crente, irmão. O crente tem que ter resistência. O crente tem que ter robustez, o crente tem que ter raízes profundas e firmes, o crente tem que suportar as tempestades, o calor intenso, os relâmpagos que vêm. O crente também serve de sombra e proteção para outros. E mais uma característica do carvalho, maravilhosa, é que através do carvalho são produzidos os tonéis que fazem o armazenamento de vinho, de azeite, de bebidas até mesmo alcoólicas. O carvalho tem propriedade nele em si. Olha só que coisa linda. O carvalho tem propriedade de conservar aquilo que é colocado dentro dele sem danificar os nutrientes. Ou seja, o carvalho serve para armazenar a madeira do carvalho. Ela armazena o vinho, a cachaça, o azeite e não denigre, não tira as propriedades daquilo que é colocado dentro dela. E eu entendi. Deus quer que tudo aquilo que Ele colocar dentro de mim, eu seja como um carvalho, eu faça a manutenção daquilo que Deus está colocando em mim, para que da mesma maneira, recebe de Deus, da mesma maneira sobrenatural que entrou, venha sair. Tudo aquilo que Deus colocar na minha vida, o vinho de Deus, o azeite de Deus, a água de Deus, nesse carvalho aqui, tem que sair da mesma maneira que entrou. O carvalho, ele serve para isso. Bote no Google, depois você vai ver. Colocou o vinho fica ali envelhecendo e o vinho sai bom no final. Colocou a água entrou ali boa e sai dali boa, não sai podre, não sai mofada. Colocou o azeite fica ali e sai com as mesmas propriedades como se tivesse se tirado da azeitona. Então, o que Deus quer fazer na minha vida é a semelhança do que Ele fez na vida de Jesus, pelo Espírito Santo. E Deus quer que eu seja um carvalho de justiça. Nós lemos aqui no texto, as boas novas, o poder de Deus, a capacitação do Espírito Santo é para que através de mim, outros que ouçam a palavra da salvação, venham ser feito carvalho de justiça. E o texto termina no versículo 3, plantados na casa do Senhor. O Salmo 92, verso 12 e 13 diz que o crente, o justo, é como árvore plantada na casa do Senhor. Então o que Deus está falando conosco, por meio dessa palavra, é que da mesma forma que o Espírito Santo ungiu Jesus para morrer, para sofrer, para pregar, para pôr em liberdade, Jesus curou enfermo, paralítico, coxo, Jesus curou a mulher encurvada, Jesus ressuscitou mortos, Jesus expulsou demônios, e outra coisa linda, as vidas que Jesus expulsava demônio, o demônio não voltava, a autoridade de Jesus era tamanha pelo Espírito Santo, que ele falava assim, sai deste homem e nunca mais volte, e o demônio nunca mais voltava, por causa da palavra que Jesus falava. Então, isso que Deus fez em Cristo, teve extensão à igreja primitiva, e tem extensão a mim e a você que crê no Evangelho. Olha que coisa maravilhosa, os mesmos milagres, Jesus disse isso, aquele que crê em mim fará estas obras ainda maiores. A extensão da obra de Deus foi para a igreja primitiva, no Pentecostes, e é para mim e você, igreja moderna, como o corinho do irmão André estava aqui cantando. Nós somos igreja moderna, por causa do tempo que nós vivemos, mas o poder está disponível, a autoridade está disponível, a comunhão está disponível, a intimidade está disponível, o poder de executar está disponível, a capacitação para exercer está disponível, tudo está disponível para a igreja. Só basta eu e você querer e entender, primeiro, a missão, segundo, a vocação, terceiro, o ministério. Qual é a minha missão? Qual é a minha vocação? Qual é o meu ministério? E quando nós entendemos tudo isso, tudo facilita.
tudo facilita. A ansiedade cai por terra, a depressão cai por terra, as tristezas dos fracassos caem por terra, a perseguição não nos para, as calúnias batem no ouvido, não entra, não sai no outro. Tudo coopera para a nossa vida quando a gente entende que o Espírito Santo ungiu Jesus. Jesus foi, fez a sua obra, subiu para o céu. Depois o mesmo Espírito Santo que desceu como pomba em Mateus 3, em Cristo Jesus, ele subiu. Depois ele desceu em Pentecostes ungindo a sua igreja. Aleluia. E o mesmo Espírito Santo que ungiu a igreja dos apóstolos, a igreja apostólica, ungiu a mim e ungiu a você. Senão não estávamos aqui nessa noite de sexta-feira. Olha o número que estamos aqui. É porque nós fomos ungidos para estar aqui. Você só está aqui porque você foi ungido para estar aqui. Senão você estava em casa, irmão, descansando, para trabalhar amanhã. Então nessa noite, irmãos, esse primeiro culto de libertação, nem sabia que seria o primeiro culto, que você receba de Deus. Você foi ungido, foi ungida com uma missão. Você foi ungida para ser quem você é. Entende isso? Michele, você só é a crente que você é porque tu foi ungida para isso. Eu só sou o Álvaro pregador porque eu fui ungido para isso. Porque se eu não tivesse sido ungido, eu não seria pregador. Eu não estaria na presença do Senhor, estaria onde eu estava no passado. Então que nessa noite, meus amados irmãos, os irmãos possam absorver. Deus quer que você seja um carvalho de justiça. O carvalho, ele absorve tudo aquilo que é colocado dentro dele, e quando sai, sai do mesmo jeito que entrou, perfeito, com as mesmas propriedades. Deus quer te entregar mensagens, como entregou para mim hoje, e Ele quer que essa mensagem saia do mesmo jeito que Ele entregou, poderosa, sobrenatural e extraordinária. A mensagem que Deus colocar no meu coração tem que sair com poder e com autoridade da mesma maneira que ela chegou. Não é maravilhoso quando Deus fala contigo que tu sente aquele arrepio, que tu sente aquela presença, que tu sente aquela esperança? Então, da mesma maneira que Deus fala contigo, tu sente o arrepio, sente a presença, sente a esperança, na transmissão tem que ser do mesmo jeito. O ouvinte tem que sentir a mesma coisa. E eu espero que você tenha sentido com essa mensagem tudo aquilo que eu senti. Esperança, poder, autoridade para você continuar. Os dias vão ser melhores, pregador? Talvez não. Talvez os dias não sejam melhores, no nosso ponto de vista, mas nós vamos continuar perseverando, porque a vitória é dos que perseveram. Se coloca de pé nessa noite.